Olá pessoal, o Integrade dessa edição vai falar sobre polícia penal, através das abordagens e percepções da assistente social Karine Dias, ela que trabalha no Instituto Penal Irmão Miguel Dário e integra a APROPENS. Ela é lá de Porto Alegre e é daqui a alguns segundos no Integrades. A Polícia Penal foi criada pela Emenda Constitucional número 104 de 2019, que incluiu no artigo 144 da Constituição Federal as polícias penais como órgãos da segurança pública responsáveis pela segurança dos estabelecimentos penais. Como a aprovação da Polícia Penal é algo recente e permite que cada estado promova a sua regulamentação em conformidade com as distintas realidades de funcionamento do seu próprio sistema prisional, a regulamentação é algo que ainda está em fase de discussão em vários estados do país, e esse também é o caso aqui do Rio Grande do Sul. Até o presente momento, quem operacionaliza a política penitenciária e promove a gestão do sistema prisional no Rio Grande do Sul é a Superintendência dos Serviços Penitenciários, que é a SUSEP, vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária, que é a CEAPEN. É importante ressaltar que a Lei de Execução Penal, ela dispõe que a execução penal tem por objetivo proporcionar condições para a reintegração social do condenado e que essa assistência ao preso ela é um dever do Estado. Além disso, o Brasil ele é signatário de tratados e convenções internacionais de direitos humanos, que definem as regras de tratamento às pessoas privadas de liberdade. E é a partir disso que o papel da SUSEP, e que eu entendo que também será o papel da Polícia Penal, é a realização de um trabalho de alta complexidade voltado à promoção da segurança, da custódia e também do tratamento penal das pessoas privadas de liberdade. A meu ver, o grande ganho com a criação da Polícia Penal foi o fato dela ter sido incluída no artigo 144 da Constituição Federal, que prevê a segurança pública como um dever do Estado, e com isso inviabiliza que algo tão complexo como o sistema prisional possa ser delegado à iniciativa privada, que, como a gente sabe, tem um compromisso com o lucro e não com a defesa das garantias fundamentais. Contudo, o grande desafio da Polícia Penal é a sua regulamentação no âmbito de cada estado, como eu vinha dizendo, porque a Emenda Constitucional 104, ela não expressa de forma taxativa quais são os cargos que compõem a Polícia Penal, e ela também não leva em consideração as diversas realidades do sistema prisional em cada estado da União. A criação da Polícia Penal, ela tem gerado, então, uma certa insegurança jurídica em alguns estados, como também é o caso aqui do Rio Grande do Sul, já que aqui nós temos o ciclo completo da execução penal, com atividades que são de segurança, de custódia e também de tratamento penal, tal qual está estabelecido lá na Lei de Execução Penal e também na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, a SUSEP ela compõe no seu quadro de servidores os cargos de agente penitenciário, que são responsáveis pelas ações de custódia, ações mais operacionais, os agentes penitenciários administrativos, que são responsáveis pelas atividades administrativas e mais burocráticas relacionadas ao manuseio desses processos quando do ingresso da pessoa no sistema prisional, e também os técnicos superiores penitenciários, que é uma categoria composta por diversos profissionais, como assistentes sociais, psicólogos, advogados, enfermeiros, odontólogos, nutricionistas e também farmacêuticos.
Todos esses cargos, eles são responsáveis pelas ações de tratamento penal, né? E compõem, junto com os demais cargos, as ações de segurança pública, porque todas essas atividades, elas impactam tanto na segurança interna dos estabelecimentos prisionais e também se refletem em segurança para a sociedade de um modo geral. Então, o grande desafio é a gente conseguir garantir que a regulamentação da Polícia Penal aqui no Rio Grande do Sul, ela abranja esse ciclo completo da execução penal e ela incorpore essa missão da SUSEP, que é promover a inclusão das pessoas privadas de liberdade. A política penitenciária do Rio Grande do Sul tem por objetivo promover a reintegração social, a escolarização e a profissionalização das pessoas privadas de liberdade. E a missão da SUSEP é promover a inclusão social com ações que visem a individualização da pena, que auxiliem no processo de socialização e de redução de vulnerabilidades das pessoas que se encontram em privação de liberdade. O trabalho do assistente social, ele está diretamente atrelado a essa missão da SUSEP e ele visa contribuir com o processo de organização da pessoa presa para a retomada da sua vida em liberdade. Esse trabalho do assistente social, ele envolve o estímulo à vinculação em atividades de estudo e de trabalho, atendimentos individuais, atendimentos em grupo, para tratar das mais diversas temáticas, orientações quanto a benefícios e programas sociais, e essas orientações se estendem também aos familiares, não somente ao preso, confecção de documentos, encaminhamentos das mais diversas demandas, especialmente demandas de saúde que muitas vezes são descobertas ou são trazidas no atendimento social e que a partir de então a gente encaminha para os serviços de saúde, seja da rede interna, seja da rede municipal de saúde, além de projetos que daí contemplem também a realidade de cada estabelecimento prisional conforme demandas, né, trazidas pelos próprios apenados. Nós ainda temos muito o que avançar nas ações de tratamento penal, mas certamente todo esse trabalho que já vem sendo feito, mesmo que com muita dificuldade, ele é de extrema importância, tanto para a pessoa que está em privação de liberdade, quanto para a sociedade de um modo geral. Eu acredito, inclusive, que as ações de tratamento penal e as diversas assistências, sejam elas materiais, né, assistência social, educacional, jurídica, de saúde, eu acredito que essas assistências elas têm relação direta com a reduzida incidência de fatos graves, como massacres, por exemplo, e domínio de facções criminosas no sistema prisional gaúcho, em comparação com o sistema prisional, né, de outros estados onde não acontece esse trabalho. E é por isso que eu tenho a esperança de que a Polícia Penal aqui no Rio Grande do Sul, quando concluir a sua regulamentação, que ela venha também a contemplar esse ciclo, né, completo da execução penal e que avance esse entendimento de que a segurança pública ela não é feita somente através da reclusão, né? Para que a gente tenha de fato maior segurança pública, é preciso investir em condições concretas para a retomada da vida em liberdade dessas pessoas quando elas deixarem o espaço prisional. Então, é realmente muito necessário pensar além sobre o conceito de segurança pública e entender que, na medida em que a gente atende minimamente essas necessidades da pessoa que se encontra em privação de liberdade, isso vai se refletir tanto na própria segurança dos estabelecimentos prisionais, quanto na segurança da sociedade de um modo geral. Eu trago agora alguns dados para reflexão. Hoje nós temos uma população carcerária no Rio Grande do Sul que é superior a 40 mil pessoas. Desse número, mais de 38 mil são homens.
53% deles com a faixa etária dos 18 aos 35 anos de idade. 60% deles apenas com o ensino fundamental incompleto. E daí eu pergunto, será que se essas pessoas tivessem acessado a rede de educação, a rede de saúde, a rede de assistência social, maiores condições de qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho, será que esse número total de pessoas estaria hoje em privação de liberdade? Uma das coisas que eu observo muito na minha vivência como trabalhadora assistente social em um estabelecimento de regime semiaberto é o seguinte: eu atendo diversos jovens com esta mesma faixa etária que eu mencionei há pouco, que estão presos pelo delito de tráfico e assalto ou furto. Grande parte desses jovens cometeu esses delitos quando era ainda mais jovem, por volta da adolescência, no início da fase adulta. E um número considerável deles, cometeu esses delitos em virtude da dependência química. Então, essa é uma reflexão. Será que se essa rapaziada tivesse acessado a rede de saúde, tivesse conseguido fazer um tratamento para dependência química, será que eles estariam presos? Será que eles estariam ocupando uma vaga no sistema prisional, uma vaga que muitas vezes não é ocupada por pessoas que cometeram delitos graves, atentados graves contra a vida, como, por exemplo, o crime de estupro, de homicídio, de latrocínio, que são os crimes com menor resolutividade? A gente, enquanto sociedade, tem muitas vezes um entendimento equivocado e bastante punitivista de que o ambiente prisional ele tem que ser ruim, de que essas pessoas elas precisam sofrer para pagar pelo crime que elas cometeram. E a gente muitas vezes não se dá conta de que as mais variadas condutas podem acabar sendo configuradas como uma conduta criminosa e ocasionar o aprisionamento. Então, considerando que essa pessoa ela vai ficar por um tempo determinado no cumprimento de pena e em seguida ela vai retornar para o nosso convívio, ela vai circular na rua que tu caminha, ela vai conviver no mercado que tu acessa, ela vai pegar o mesmo transporte público que tu utiliza. Será que é interessante que a gente mantenha essa mentalidade de que ela tem que sofrer, de que o cumprimento da pena tem que ser ruim? Ou seria mais vantajoso a gente investir em ações de atenção às necessidades básicas desse sujeito para que ele consiga se reorganizar e ter condições mínimas de retomada da sua vida em liberdade para fazer um novo caminho que não envolva a prática de crimes? Fica aí a reflexão.